É sabido, senhor presidente, que desde a chegada de Collor à presidência da República, o Estado brasileiro, em todas as suas esferas, tanto a União, os estados e também os municípios, nós vimos crescer um processo de relação de trabalho, que é um processo de flexibilização, essa palavra bonita, que na verdade sintetiza a perda de direito por parte dos trabalhadores, ou seja, aumentando ainda mais a exploração do trabalhador no Brasil. Não só no setor privado, nas fábricas, nós vimos surgir a famosa terceirização, mas também o próprio setor público, ou seja, as relações de trabalho no ambiente público também ganharam essa dimensão, que é essa dimensão da flexibilização, ou seja, do aumento da exploração do trabalhador. A própria administração pública brasileira começou a terceirizar os seus serviços. Portanto, nós deixamos de ver aquele servidor que entrou pela porta da frente, como apregou a nossa Constituição, que é o concurso público, com provas e títulos, que se dedicou, estudou e conseguiu entrar no serviço público. Nós começamos a ter, na verdade, pessoas montando empresas para prestar serviço para a União, para os estados e para os municípios. E esses prestadores de serviço, muitas vezes também são financiadores de campanha, ou seja, arrumam recursos para os candidatos na campanha e depois acabam que tendo aquele recurso que foi entregue na campanha, acaba que virando um investimento, porque esses empresários depois pegam um quinhão do setor público para poder prestar serviço e ganhar rios e rios de dinheiro. Já existe processo de debate sobre isso no Brasil todo, sobre a necessidade de se reverter esse processo terrível de terceirização, quarteirização e até quinteirização. Aqui no estado de São Paulo, eu fiz parte da CPI da Saúde, e nós pudemos ver como isso está crescendo na rede pública, e ao ponto do governo ter aprovado nessa casa um projeto de lei para entregar a administração completa dos nossos hospitais para ONGs, e as ONGs podem contratar quem quiser, a bel prazer, sem controle, sem fiscalização nenhuma. É a famosa lei das OS, as organizações sociais, que estão hoje administrando os nossos hospitais aqui em São Paulo. Há quem diga que dentro da Secretaria da Educação tem pessoas lá pensando isso para as escolas também, para entregar as nossas escolas para as ONGs. E fica aqui o meu aviso aos professores que inclusive estão hoje aqui no auditório Franco Montoro para debater a sua situação, que é uma situação que recebem hoje os professores salários imorais. Mas, presidente, o que me traz à tribuna é a situação do Detran. O Detran também, infelizmente, no meio da década de 90, passou por esse processo. Os carros que eram emplacados na delegacia, a lacração que era feita por policiais, deixou de acontecer e resolveu, então, o governo de São Paulo terceirizar o serviço. E entregaram o serviço de emplacação, ou seja, a lacração, para a empresa Cordeiro Lopes. E agora apareceu a empresa Cordeiro Lopes, causou um rombo no caixa do governo em torno de 15 milhões de reais. Ou seja, estava roubando dinheiro público, dinheiro que tem que ir para a creche, para a educação, para a saúde, para combater o analfabetismo. No estado nós temos hoje 1 milhão de analfabetos. O secretário estadual de Educação disse que não tem como criar um programa para zerar o analfabetismo em São Paulo. Está aqui, ó. Estavam roubando 15 milhões de reais. E o governo, então, na nossa avaliação, de forma correta, suspendeu o contrato. E contrataram de forma emergencial a empresa Center System. E essa empresa Center System já está operando o sistema há alguns meses, no afã de ganhar o máximo, no menor prazo, começou a segurar as placas normais. O que é isso, deputado Marcos Martins? O cidadão vai com o carro lá para colocar a sua placa e chega lá, não tem a placa normal, eles dizem que está em falta a placa normal. A placa normal custa em torno de 30, 40 reais. Só tem a placa especial. A placa especial o cidadão põe no dia. A placa normal tem que esperar até um mês. A placa especial custa em torno de 150 reais. Aí eles colocam a placa especial e não fornecem a placa normal. Quem quer a placa normal
fica uma semana, 2 semanas, fica horas e horas esperando, vai uma vez, vai a segunda vez. Chegamos ao ponto de Ribeirão Preto, promotor público instaurar um inquérito para investigar a empresa Center System, por conta da situação vexatória que os motoristas ficam na avenida embaixo de sol, vai uma vez, agenda, volta de novo, não tem, até que o motorista se convence de que a melhor saída é de fato comprar a placa especial. Em Sorocaba, mesma coisa, o delegado foi lá, foi na empresa, foi visitar para ver, e tinha a placa normal, estava lá no estoque. Só que não estavam emplacando a placa normal, só a placa especial, que é muito mais cara. Um esquema. Em Marília, mesma coisa. Em São Paulo, idem. Acontecendo em todo o interior de São Paulo, na capital. Ao ponto de, e aqui eu quero parabenizar, por conta da manifestação do delegado, que é o delegado responsável por esse processo, que é o diretor do Detran, José Carlos Pascoal, apregoar e defender publicamente a volta ao antigo sistema, que é os policiais fazerem a lacração e o cidadão comprar a placa onde ele quiser, onde ele bem entender. É claro, a placa deve ter um padrão, porque a placa é uma identificação oficial necessária para a segurança, para o controle, enfim, mas defendendo a volta ao sistema antigo. E eu quero aqui dizer que nós estamos alinhados ao diretor do Detran, é preciso voltar. Nós não podemos admitir esse tipo de situação mais aqui no estado, de você ter empresas prestando um serviço de fundamental importância, querendo lucrar o máximo no menor tempo, já contratam seus funcionários, tudo funcionários precarizados, trabalham um mês, não sabe se vai trabalhar outro mês, é uma rotatividade enorme, são todos jovens, infelizmente o desemprego entre a juventude é muito grande, então já tem uma superexploração, ganham já por essa superexploração, e também querem fornecer só a placa que lhes interessa. Portanto, senhor presidente, nós fizemos um requerimento de informações, quero cópia do contrato antigo, cópia do contrato novo, de fato, os números oficiais do rombo que a empresa Cordeiro Lopes causou aos cofres do governo, em especial a questão da Ciretran. Eu quero a posição do secretário e a posição do diretor da Ciretran sobre essa questão. Eu quero também, nesse requerimento, estou colocando a necessidade de nós acabarmos com a placa especial. Por que tem que existir essa placa especial? Que é uma placa, na verdade, que brilha um pouco mais, é uma placa que tem uma estética, não... é até discutível, mas enfim, fala que é uma placa mais bonita, deixa o carro mais bonito. Nós somos contrários a essa placa, deve ser ter uma placa única no estado, que é uma placa normal, e essa placa tem que ter um preço controlado pelo governo, porque isso é um absurdo, as pessoas já pagam o IPVA, que é uma fortuna, depois tem que pagar o pedágio, que é outra fortuna, e os pedágios brotam no estado de São Paulo como cogumelo em dia de chuva, é impressionante, cada dia que passa surge um pedágio novo, e o atual governador vai pôr mais 60 pedágios em São Paulo. Portanto, nós estamos requerendo informações. E eu quero, senhor presidente, além de requerer essas informações, alinhar a nossa posição em relação à posição do diretor do Ciretran, que está correta. Agora, não dá para ficar só no discurso, porque ele deu essa entrevista no jornal Estadão. Não dá para dizer na imprensa uma coisa e praticar outra. Nós esperamos é que o que foi dito na imprensa seja executado, ou seja, se rompa o contrato com essa empresa, que é um contrato emergencial, tem prazo para acabar, mas que se rompa já de imediato, porque nós não podemos admitir essa situação constrangedora pela qual estão passando os proprietários de veículos novos no estado de São Paulo, e os prejuízos que a empresa está causando a quem já está pagando demais, a quem já é prejudicado, que é o proprietário de automóvel no estado, que paga o IPVA, eu já disse, repito aqui, paga o pedágio, ou enfim, paga caríssimo para poder ter seu automóvel, que infelizmente no estado de São Paulo, e no caso da capital é mais grave, não tem transporte público. Então a pessoa se vê refém de ter que ter seu automóvel, contribui inclusive para a degradação ambiental. Hoje a cidade de São Paulo tem 68 quilômetros de metrô, a cidade do México tem 200, e não se amplia os metrôs em São Paulo, não se investe no transporte coletivo, nas ferrovias, enfim. E eu quero aqui, para concluir, senhor presidente, pedir que seja feita a transcrição do editorial do jornal Cruzeiro do Sul, que é o jornal de Sorocaba, que foi publicado na edição do dia 19/3/2010, na página 3 do caderno A, com o conteúdo exatamente este, fazendo uma crítica a esse processo de terceirização. E eu quero aqui parabenizar
o jornal por esse editorial, na nossa avaliação editorial, que contribui muito, joga luz em relação ao tema, e solicitar de Vossa Excelência a transcrição nos anais dessa casa. Tenho dito e muito obrigado pela tolerância.